Quatro tipos de pessoas que sempre fracassam. Primeiro, os indecisos. Existem pessoas que têm muitas boas ideias, mas nunca conseguem decidir. E quando não decidem, não vão para lugar algum. Em segundo lugar, os iletrados. Os iletrados são aqueles que não têm sabedoria, aqueles que não estudam, que não se preparam. Tem muita gente que vive a vida no improviso. Até dá certo algumas coisas, mas em algum momento você vai fracassar e vai fracassar feio. Então, qualquer que seja a sua atividade, se prepare, estude, porque o conhecimento te leva muito longe. Em terceiro lugar, aqueles que não têm foco. Olha, o foco é a coisa mais importante para você conseguir vencer todos os obstáculos. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O foco sempre vai te levar a avançar, mas quando você tem foco, você se esquece das demais coisas e vai para o alvo. Então, quando uma pessoa não tem foco, ela também fracassa. E por último lugar, os que não têm paixão. Olha, a paixão, ela é aquilo que nos traz o fogo, a força, a motivação para continuarmos a seguir os nossos sonhos. Pessoas sem paixão são pessoas que vão fracassar. Na maioria das vezes, porque não vão pagar o preço, porque não vão resistir os momentos difíceis. Então, lembrando de novo, 4 tipos de pessoas que sempre fracassam: os indecisos, os iletrados, os sem foco e os sem paixão. Você sabia que Deus ama dar uma guinada na sua vida quando tudo parece que já está destruído, que não tem mais saída? Filipenses 1,19, o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo preso, ele faz uma declaração linda. Ele diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, a prisão dele, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Uau! Gente, a palavra que Paulo usa aqui, a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que traria a libertação dele, é uma palavra que vem lá do grego antigo, que também foi cunhada de uma maneira muito especial. A situação era a seguinte: havia uma grande companhia de teatro que tinha uma grande orquestra. E eles estavam ali ensaiando por meses para chegar no dia da apresentação e fazer aquele show maravilhoso. Acontece que um pouco antes acabou o dinheiro. Eles não tinham mais como fazer aquela apresentação, né? Eles não tinham mais como bancar os músicos. E aí então um grande empresário, um homem muito rico, fica sabendo disso e escolhe fazer uma oferta. Essa é a palavra aqui que foi traduzida por provisão. A palavra provisão no grego é epihoregel, que significa em benefício do coral. Então, na verdade, o coral pôde se apresentar, o teatro pôde se apresentar, porque alguém inesperado veio e trouxe aquela oferta para que o evento pudesse acontecer. Queridos, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo sabia que mesmo que tudo tivesse contra, a oração dos filipenses, como também a provisão do Espírito de Jesus Cristo, ia dar uma guinada na vida dele. Então eu quero dizer para você que às vezes você não sabe de onde vem a provisão, mas ela virá do Senhor. Creia nisso. Deus é um Deus que quer ver o nosso esforço, quer que a gente faça a nossa parte, mas Ele vai mandar a provisão para que você não tenha que terminar a sua vida, o seu negócio, de maneira a ser envergonhado. Essa provisão significa em benefício do coro. Eu quero dizer que Deus vai trazer a provisão em benefício da sua vida. Você sabia que Deus ama dar uma guinada na sua vida quando tudo parece que já está destruído, que não tem mais saída? Filipenses 1,19,
o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo preso, ele faz uma declaração linda. Ele diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, a prisão dele, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Uau! Gente, a palavra que Paulo usa aqui, a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que traria a libertação dele, é uma palavra que vem lá do grego antigo, que também foi cunhada de uma maneira muito especial. A situação era a seguinte: havia uma grande companhia de teatro que tinha uma grande orquestra. E eles estavam ali ensaiando por meses para chegar no dia da apresentação e fazer aquele show maravilhoso. Acontece que um pouco antes acabou o dinheiro. Eles não tinham mais como fazer aquela apresentação, né? Eles não tinham mais como bancar os músicos. E aí então um grande empresário, um homem muito rico, fica sabendo disso e escolhe fazer uma oferta. Essa é a palavra aqui que foi traduzida por provisão. A palavra provisão no grego é epihoregel, que significa em benefício do coral. Então, na verdade, o coral pôde se apresentar, o teatro pôde se apresentar, porque alguém inesperado veio e trouxe aquela oferta para que o evento pudesse acontecer. Queridos, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo sabia que mesmo que tudo tivesse contra, a oração dos filipenses, como também a provisão do Espírito de Jesus Cristo ia dar uma guinada na vida deles. Então eu quero dizer para você que às vezes você não sabe de onde vem a provisão, mas ela virá do Senhor. Creia nisso. Deus é um Deus que quer ver o nosso esforço, quer que a gente faça a nossa parte, mas Ele vai mandar a provisão para que você não tenha que terminar a sua vida, o seu negócio, de maneira a ser envergonhado. Essa provisão significa em benefício do coro. Eu quero dizer que Deus vai trazer a provisão em benefício da sua vida. Você sabia que Deus ama dar uma guinada na sua vida quando tudo parece que já está destruído, que não tem mais saída? Filipenses 1,19, o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo preso, ele faz uma declaração linda. Ele diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, a prisão dele, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Uau! Gente, a palavra que Paulo usa aqui, a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que traria a libertação dele, é uma palavra que vem lá do grego antigo, que também foi cunhada de uma maneira muito especial. A situação era a seguinte: havia uma grande companhia de teatro que tinha uma grande orquestra. E eles estavam ali ensaiando por meses para chegar no dia da apresentação e fazer aquele show maravilhoso. Acontece que um pouco antes acabou o dinheiro. Eles não tinham mais como fazer aquela apresentação, né? Eles não tinham mais como bancar os músicos. E aí então um grande empresário, um homem muito rico, fica sabendo disso e escolhe fazer uma oferta. Essa é a palavra aqui que foi traduzida por provisão. A palavra provisão no grego é epihoregel, que significa em benefício do coral. Então, na verdade, o coral pôde se apresentar, o teatro pôde se apresentar, porque alguém inesperado veio e trouxe aquela oferta para que o evento pudesse acontecer. Queridos, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo sabia que mesmo que tudo tivesse contra, a oração dos filipenses, como também a provisão do Espírito de Jesus Cristo ia dar uma guinada na vida deles. Então eu quero dizer para você que às vezes você não sabe de onde vem a provisão, mas ela virá do Senhor. Creia nisso. Deus é um Deus que quer ver o nosso esforço, quer que a gente faça a nossa parte, mas Ele vai mandar a provisão para que você não tenha que terminar a sua vida, o seu negócio,
de maneira a ser envergonhado. Essa provisão significa em benefício do coro. Eu quero dizer que Deus vai trazer a provisão em benefício da sua vida. O segredo para você vencer todo o estresse que a vida te impõe, você já deve ter tido vontade, né, de explodir, de chutar o pau da barraca. E aí depois vem a culpa, né? Aquela sensação de não devia ter feito isso. Pois a Bíblia te dá um segredo poderoso. Lá em Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Essa palavra árbitro, no grego brabel, deste vocábulo, significa o juiz que estava lá julgando e arbitrando as competições das Olimpíadas e dos Jogos da Antiguidade. O juiz era aquele que decidia quando alguém estava certo e alguém estava errado, como a regra deveria ser colocada em prática. E eu quero dizer para você que quando você estiver querendo, sabe, explodir, quando os seus sentimentos, a depressão, a opressão, estiver querendo te dominar e fazer você decidir o que fazer, se você chamar a paz de Cristo, ela vai dizer para você, não faz isso, faz aquilo. Eu tenho esse escape para você. Isso não vai dar certo. Isso significa que você não vai mais ter que ficar o tempo inteiro se arrependendo de uma palavra que disse, de uma explosão na emoção que teve. E Deus vai fazer com que você esteja equilibrado no teu coração. Você gostou disso? Então comente aqui, porque Deus é aquele que tem todos os recursos para que você seja mais do que vencedor. A independência emocional é um dos sentimentos mais lindos que alguém pode experimentar. Existem pessoas que, mesmo que estejam rodeadas de outras, nunca se sentem amadas, estão sempre inseguras. Seja porque se sentiram rejeitadas no passado, sejam porque têm uma autoimagem negativa, mas estão sempre sentindo, dependendo de alguma coisa, fora de si mesmas, porque não se amam, porque não sentem o amor das pessoas e, sobretudo, porque não sentem o amor de Deus. O sentimento de independência emocional só acontece quando você depende do amor de Deus. E saiba de uma coisa, Deus te ama incondicionalmente. Mas quem se sente amado por Deus, então se sente independente, porque é amado pelo principal. É possível não acreditar no inferno e ainda ser cristão? É possível não acreditar na Bíblia e ainda ser cristão? Bom, para responder essa pergunta eu vou dizer o seguinte: Jesus falou sobre o inferno. Então, se alguém diz que o inferno não existe, está dizendo que Cristo ou se enganou ou é mentiroso. Nas duas opções, ele não poderia ser Deus. Agora, você tirar a Bíblia da fé e da base da nossa teologia cristã é você criar uma outra religião. Então, vai ser humanista, vai criar uma outra maneira de pensar, pode até dizer que Deus existe, mas não vai dizer que é um cristão. Por quê? Porque a base, o fundamento da fé cristã é a Bíblia. E o fundamento da fé cristã é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Agora, tudo aquilo que Jesus afirmou é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando você nega, por exemplo, o inferno, sabendo que Jesus falou sobre o inferno como algo real, você está dizendo que Cristo ou se enganou ou mentiu. E nesse caso, ele não poderia mais ser Deus. Então toma cuidado com todo tipo de pessoas que vêm com discursos persuasivos para tirar o poder e a autoridade da palavra de Deus. A nossa fé se baseia na Bíblia e na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Amém? Me ajuda a compartilhar esse vídeo, ele é muito importante, porque tem muita gente enganando pessoas com discursos interessantes, persuasivos. Deus abençoe.